Prezados experts, muitíssimo boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pela presença, principalmente obrigado por estarem inscritos nesta aula de hoje, a qual fornecerá gratuitamente a vocês o certificado de participação de 2 horas. Mas a tua inscrição impreterivelmente será pelo Simpla, conforme a descrição do vídeo, aqui está o link, até às 9 horas da noite. Depois disso, não será mais possível você se inscrever e receber o certificado, tudo bem? Certificado este que você deve, claro, gente, colocar nas suas redes sociais, publicar nas suas redes como um todo, com o objetivo e com o intuito de exatamente divulgar o teu nome, tá bom? Então isso é muito importante. Prazer para aqueles que não me conhecem, meu nome é Glebe Prete, eu sou professor exclusivo da Jus Expert, que é a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. E aqueles que não conseguem me ver, eu sou um homem branco, cabelo castanho, estou com um paletó cinza, estou com uma blusa preta e atrás de mim tem aqui uma biblioteca e também um símbolo, um relógio da Jus Expert. O tema de hoje, como eu disse a vocês, é um tema que os alunos que costumam fazer o curso conosco recebem o certificado desta profissão. Mas como eles pegam outros certificados, como grafotécnica e documentoscopia, necessariamente, meus caros amigos, acontece o quê? As pessoas não divulgam esta informação, não divulgam esta profissão. E isto realmente, gente, é ruim. Por quê? Não deixa de ser uma profissão a qual, meus caros amigos, você também poderá atuar. E eu quero mostrar nesse vídeo como você trabalha. Eu quero provar que alunos nossos são chamados para essa profissão, porque existem, claro, alguns haters que não estudam, alguns concorrentes nossos que não estudam e, claro, querem nos atacar, dizendo que essa profissão não existe. Então, eu quero provar, tanto com alunos nossos sendo nomeados, como a descrição da lei, que é totalmente possível essa situação. E claro, se você um dia estiver assistindo um vídeo de algum concorrente ou algum hater falando que essa profissão não existe, por favor, pode mandar trechos desta live ou mandar o link desta live, que aqui está a prova cabal. Só não enxerga realmente quem não quer, quem não deseja, tá bom? Bom, pessoal, eu quero, claro, ao final desta live também demonstrar a todos vocês um modelo, um relatório completo de uso capião, como vocês podem utilizar. Combinado? Então, acho que vai ser muito louvável, vai ser bem interessante e eu tenho certeza de que vocês vão gostar e gostar muito, tá? Eu vou minimizar a minha imagem e nós iremos começar a trabalhar a partir de agora. Tudo bem? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas. Bom, pessoal, primeiro ponto, claro, quem me conhece sabe que eu gosto muito de começar um vídeo, né, gente, uma aula com uma frase. E eu separo, claro, uma frase de Leon Tolstói, que a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Já que nós vamos falar de uso capião de residência, vamos falar de um lar, de uma casa. E sem dúvida nenhuma, gente, a alegria que nós encontramos é dentro da nossa casa. É o único lugar que realmente a alegria verdadeira está. Tá? Então começa a frase aqui de Tolstói. Bom, eu vou citar aqui, gente, apenas alguns alunos que eu selecionei a partir de agosto, né, de junho, melhor dizendo, de julho para cá, selecionei alguns alunos aqui que foram nomeados, que colocaram seus nomes nos grupos do Telegram, e isso é a prova viva de que realmente isso acontece, tá? Então, primeiro passo, olha que interessante aqui, pessoal, o Alex, ele comenta aqui, professor, se trata de uso capião rural e o valor do imóvel é de 200 mil. Eu poderia cobrar quanto de honorários? Veja aí, gente, recentíssimo, tá? Não peguei coisa antiga, não. Peguei coisa agora, de 2 meses para cá. Então, claro que você vai poder cobrar um valor considerável para poder fazer a investigação desse uso capião. Aqui também a Dijane comentando, fui nomeada como perita judicial em um processo de uso capião. Olha aqui, ó, mais uma citação aqui, mais uma aluna. Na sequência aqui é um usuário, tá certo? Aluno nosso, mas foi pela internet, em que ele comenta ali, professor Dr. Gleibe, recebi uma nomeação de investigação de uso capião. Olha que bacana aqui, pessoal. Ele agradece aqui, evidentemente, ao Rodrigo, ao Roberto, a todo o time, e muito obrigado. Então está também disponível para vocês na internet, tá? Mais um grupo distinto, não é o mesmo grupo, pode ver que são grupos com números diferentes,
em que o Fabrício, ele comenta aqui, né? Acabo de ser nomeado para uma perícia de servidão em missão na posse, que nada mais é do que direito possessório também, envolve a nossa área, tá? O grupo recentíssimo, tá certo, gente? Olha aqui, a Joselaine, ela foi nomeada, que foi chamada, melhor dizendo, foi contratada por um advogado, tá bom? Para fazer um parecer técnico. Então, nós também podemos ser chamados como assistentes técnicos para realizar uso capião. Olha que bacana aqui também. Para quem tem dúvida aqui, né, gente, tá aqui o número do processo, segunda vara civil da comarca de Timbó, tá em Santa Catarina, aluno, tá aí o número do processo, é só pesquisar, tá bom, pessoal? Tá disponível aí para todos. Então, fiz questão, pessoal, de mostrar a vocês provas de alunos nossos que são nomeados como investigadores de uso capião, e são provas com número de processo que vocês podem pesquisar. Então, aqueles que falam que isso não existe, mais provado impossível, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, tá bom? Vamos dar sequência agora. Bom, e ainda coloco aqui para vocês mais uma nomeação, isso aqui de Minas Gerais, que recebeu uma nomeação de uso capião, tá bom, gente? Aí, claro, que vai pedir aqui a majoração e com certeza, tá certo, gente? Será analisado pelo juiz. Muito bom, tá? Muito bom. Então, parabéns a todos. Aí a pergunta que fica, não é? Ainda alguém aqui tem dúvidas se existe essa profissão e se a pessoa ainda pode ser chamada? Tanto como perito, nomeado pelo juiz, como assistente técnico. Gente, tá aqui. Só não vê quem realmente não quer. Então, parabéns a todos os nossos alunos. Fico muito feliz. Muito bacana, tá? Bom, eu quero citar uma frase também, ainda falando aqui de posse, né, gente? Propriedade, de casa, enfim. George Moore, ele fala que um homem percorre o mundo inteiro em busca daquilo que precisa e volta a casa para encontrá-lo. Claro, gente, tudo aqui que a gente precisa está em nossas casas. Vamos respeitar o nosso lar e respeitar as pessoas que lá estão. Bom, vamos dar sequência aqui. Bom, existe muita demanda para esse trabalho? Bom, aí é claro que esse número não é exato, né, pessoal? Porque não tem como saber quantas propriedades existem no Brasil. Aí a pergunta que a gente faz no Brasil, todos os imóveis, eles são regularizados? Vou dar um exemplo, na rua da sua casa, todos os imóveis têm escritura, pessoal? Sim ou não? Claro que a prefeitura... Claro que vai mandar o IPTU para todas. Evidentemente, quando coloca a numeração, gera-se um número na prefeitura e, claro, vai mandar o valor, né? Claro, evidentemente. Mas a pergunta que fica, dentro da sua rua, as casas, as residências, elas são regularizadas? Todas têm escritura? Olha, na rua da minha casa aqui, nem todas, tá? Olha aqui. Um dado é de 2010, nessa aula de 2024, mas o dado que eu tenho mais recente é de 2010, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que cerca, gente, tá bom? De 11 milhões e 400 mil, né, domicílios do país são ocupados aqui sem título de propriedade. Então, gente, vamos imaginar que a família média do Brasil hoje, que são 5 pessoas, tá? 5. Então, você tem mais aí de 60 milhões de brasileiros que vivem em residências que não estão regularizadas, tá? Então, realmente, temos, sim, muito trabalho a fazer, graças a Deus. Muito legal. Bom, agora vamos pegar, pessoal, alguns conceitos, tá bom? Algumas definições de uso capião. Isso é importante, tá bom? Para que você saiba como funciona um processo de uso capião, para que a gente não tenha dúvidas no momento da elaboração, não é, desse trabalho. Só para você entender, uso capião é uma ação judicial ou ainda extrajudicial em que objetiva o quê, meus caros amigos? Em que objetiva necessariamente dar a propriedade para alguém que reside naquele local. E o uso capião ele pode ser tanto para bens imóveis, quanto também para bens móveis. Sim, um veículo, por exemplo, uma máquina, um computador, tá? Se a pessoa respeitar lá as regras da lei, poderá receber também a propriedade deste bem, tá? Só que em menor tempo, claro. Então, quais são os tipos, professor, de uso capião e definições que nós temos? Não é?
A uso capião, e se fala a uso, tá, gente? A uso capião é um modo de aquisição de propriedade de determinado móvel ou imóvel, através da posse, que posse é diferente de propriedade, pessoal. Posse é quando você está naquele bem. Claro, se você for inquilino, claro que você não pode pedir uso capião, né? Porque existe um contrato de aluguel, perfeito? Mesma coisa, se você está lá como comodato daquele bem, você não pode pedir uso capião. Se você também tiver num bem que é do governo, você não vai poder pedir a uso capião. Então existe uma série de requisitos, tudo bem? Mas a uso capião, gente, primeiramente, a base dela está no artigo 170, inciso 3º da própria Constituição Federal, em que nada mais é do que o princípio da função social. O que é o princípio da função social, meus caros amigos? Tem que dar uma função para aquela propriedade. Ela não pode ficar jogada, largada, tá? Vamos lá. Quais são os requisitos principais para qualquer pessoa tenha uma demanda de uso capião? A primeira, gente, é a inexistência de oposição à posse. Claro, se você invadir um terreno e alguém está falando, não, esse terreno é meu, não pertence a você, claro que nós estamos aí diante de um obstáculo para o uso capião. A posse, como nós falamos, ela deve ser mansa e pacífica, ou seja, sem nenhum tipo de contratempos, tá? E lembrando, gente, que posse é diferente de propriedade. Posse é quando você está com o bem. Propriedade, quando aquilo é seu. Exemplo, eu vou pegar, por exemplo, esse mouse. Esse mouse, vamos imaginar o seguinte, eu estou em posse dele. Tá aqui, ó, tá com a minha posse. Estou guardando ele, estou usando ele. Mas ele é meu? No caso é. Então eu também tenho a posse e a propriedade. E se fosse da escola, por exemplo? Eu teria a posse, mas eu não teria propriedade. E qual a diferença de um de outro, professor? Que a propriedade você pode dispor, você pode vender, você pode doar, tá? Agora, quando a pessoa só tem a posse e não tem a propriedade, ela só pode usar e devolver do jeito que pegou, tá bom? Vamos lá. Outro requisito, pessoal, importante aqui. Posse ininterrupta por determinado tempo. O que significa isso, professor? Posse ininterrupta por determinado tempo. Não é você ficar um dia naquela casa que você vai pedir uso capião. Tem uma série de requisitos, como nós veremos adiante. E o animus domini. O que é o animus domini? É o caráter, a cara do dono. Ou seja, tem que ter as custas de propriedade, quer dizer, tem que pagar o IPTU daquele imóvel, tem que pagar o IPVA daquele carro. Por quê? Água, luz, né? Conta elétrica, conta de saneamento, etc. Para quê, professor? Para provar que você realmente morava naquele local como o dono, como a dona. Quais são os tipos mais comuns que nós temos de uso capião, meus caros amigos? É o ordinário, o extraordinário, a urbana, que é especial, né? Entre urbana, rural, coletiva, indígena e familiar extrajudicial. Então, nós podemos atuar em todas essas hipóteses. Então, se você ouvir falar de uso capião ordinário, uso capião extraordinário, enfim, assim vai. Vamos tentar descobrir? O que é o uso capião ordinário? Tá? É o artigo 1242 do Código Civil, que exige o quê? O comportamento de dono, a boa-fé, quer dizer, a pessoa está lá de boa-fé, não é? Inexistência de oposição à posse. E, obviamente, ele exige aqui para nós um justo título, um documento de compra e venda de gaveta, por exemplo, tá? Que você até pode pedir quando você for investigador do uso capião. E tem que ter uma posse ininterrupta, perfeito, meus caros, de pelo menos 10 anos naquele imóvel. E aqui ele nos traz uma exceção, tá? Esse prazo ele pode baixar para 5 anos, quando o imóvel foi adquirido onerosamente, quer dizer, quando alguém pagou, registrou em cartório, mas o que foi posteriormente cancelado e caso o possuidor tiver estabelecido a sua moradia ou realizado investimento social e econômico. Então você comprou, registrou no seu nome, mas por algum motivo cancelou. Depois de 5 anos, se respeitado aqueles requisitos lá em cima, isso pode ser, obviamente, dado a uso capião. Isso é o ordinário, 10 ou 5 anos, tá? Nessa hipótese que é a exceção. Uso capião extraordinário. O que significa isso? É o 1238 do Código Civil, tá? Que além dos requisitos, né, gente? Não pode ter briga, ofensa, alguém querendo tal. A posse, né?
o caráter como dono, é essencial que esteja pelo menos há 15 anos, tá bom? Há pelo menos há 15 anos. E outro detalhe, gente, o extraordinário, ele não exige o quê? O justo título e boa-fé. Então, muitas vezes, se a pessoa não tem um documento, vamos lá, é um imóvel que já está com a família há 10, 15, 20, 30 anos. Aí, a partir dos 15 anos, já pode entrar aqui no extraordinário, tá bom? Porque não tem documento. E também pode reduzir para 10 anos, pessoal, caso a pessoa realmente, ele fez ali a sua morada ou algum caráter produtivo, tá? Então, pode cair também para 10 anos. E o mais comum, aqueles que realmente vocês vão se deparar muito na prática se vocês forem atuar nesta seara, que é o uso capião especial urbano, que está onde? No artigo 183 da Constituição, 1240 do Código Civil e o artigo 9º da Lei 10.257 de 2001. Exige o quê? Posse, ou seja, você está no local há pelo menos há 5 anos, perfeito, gente? Você usar essa casa como moradia, não passar o imóvel de 250 metros quadrados, não ser proprietário de um outro imóvel e não ter tido reconhecida essa forma de uso capião anteriormente. Então, se hoje você está numa casa há mais de 5 anos, comprova isso com contas de luz, de água, de IPTU, perfeito? Não tem outro imóvel, nunca entrou com uma ação de uso capião, é cabível para você esta ação, tá bom? Bem interessante. Existe o uso capião rural, que é o 1239 do Código Civil, tá? Quando a pessoa utiliza para moradia, ou ainda quando, obviamente, fica produtivo para si ou para a família, de pelo menos 50 hectares. É um bom espaço, sem dúvida nenhuma, gente. E, obviamente, o prazo de 5 anos, né, gente, e o fator de não ser proprietário em outro imóvel são fundamentais para esse uso capião. Então, pode ser aqui de um belo sítio como esse? Com certeza. E nós temos também o uso capião extrajudicial. O que seria o uso capião extrajudicial, meus caros? É o 216A da Lei de Registro Público, tá bom, gente? Que pode ser feito o uso capião através do cartório de registro de imóveis. Mais detalhe, tem que ter aqui a concordância dos envolvidos, tá bom, gente? E claro, nós temos aqui alguns exemplos nessa área. E quais são? Ela pode ser especial coletiva, ou seja, para regularizar imóveis de possuidores de baixa renda e dividir entre as pessoas, muitas vezes ocupações, favelas, comunidades, tá bom? Especial indígena, sim, previsto no Estatuto do Índio, então o índio ele pode estar com uma ação de uso capião também. E especial familiar, em situações de abandono de lar pelo outro cônjuge. Então imagine você que o outro cônjuge saiu da casa e deixou a esposa com os filhos. A esposa poderá entrar com uma ação de uso capião, tá? Então essas aqui são as modalidades, interessante, né? Especiais. E mais uma frase aqui de Lao Tse. Olha o que ele dizia aqui, gente, há tantos milênios atrás e é extremamente verdadeiro até hoje. Sem passar da porta de casa, é possível saber o que acontece no mundo. Quanto mais longe se busca o saber, menos se aprende. Dentro de casa, nós temos um mini mundo, pessoal. Com várias personalidades, com várias, vamos dizer assim, gente, com várias pessoas e cada uma do seu jeito. E cada uma da sua forma. Cada uma do seu jeitinho, tá? E é claro que a gente tem que respeitar todos os tipos, né? Como a gente também tem que ser respeitado. Qual o papel que nós temos, prezados amigos, como investigador de uso capião? Qual que é o papel principal que nós temos? Nós somos extremamente importantes, pessoal, na ação de uso capião, porque através do nosso relatório, nós iremos apontar para o juiz se a pessoa realmente reside lá ou não. Se a pessoa realmente ela está lá ou não. Então nós temos que necessariamente, pessoal, ter essa convicção, tá? Ter essa convicção. Então nós temos essa missão. É muito mais de um detetive. Nós, obviamente, teremos as nossas atribuições e responsabilidades como investigador, sempre respeitando a dignidade das pessoas.
mas citando aquilo que efetivamente é verdadeiro. Bom, qual a nossa competência e habilidade necessária que eu vou abordar com vocês? Bom, a competência que nós temos é exatamente essa capacidade de descobrir, de investigar. E a habilidade de ter o bom senso. E principalmente ter ética e profissionalismo na atuação do investigador. Porque é uma das áreas que mais recebemos propostas, vamos dizer assim, não muito legais. Propostas ilícitas. Sim, gente, de suborno mesmo. Lembro-me eu, quando eu fui fazer uma avaliação de um bem, e aí foi lá feita uma tentativa de suborno a mim. Claro que eu recusei, evidentemente, primeiro porque é totalmente contra os meus princípios, mas também, meus caros amigos, eu poderia prejudicar alguém se eu fizesse isso. E iria prejudicar alguém, com certeza. Então, claro que nunca aceitar nenhum tipo de situação como essa. Então, ficar muito atento a esses detalhes, tá, pessoal? Isso aí realmente vale muito a pena. E, professor, e o que faz, na verdade, um investigador de uso capião? O que faz, na verdade, gente? Ele vai descobrir se efetivamente a pessoa realmente está lá ou não, se ela reside ou não. E para isso nós temos que não ver apenas o fato dela. Por isso que nós confrontamos também os vizinhos. E aí, normalmente, os juízes pedem que a gente faça as seguintes perguntas aos envolvidos. Alguma coisa. Então, o que faz o investigador do campeão? Ele investiga, não é? Ele investiga. Exemplo, gente. Há quanto tempo você possui o imóvel em questão? Tá? Quanto tempo você está lá? 2. Como foi adquirida a posse desse imóvel? Você deve perguntar isso e colocar no seu relatório, tudo bem? 3. Você possui algum documento que comprove a sua posse? Ah, sim, tem aqui um recibo, tem aqui um contrato, né, tem aqui a escritura, não sei, tá certo? 4. O imóvel possui algum tipo de registro em cartório? Ah, sim, é simples, não é? Não é? E 5. Você já teve algum problema de posse com terceiros? Alguém já veio cobrar isso de você? Isso é importante também que vocês perguntem, tá bom? Isso é muito válido. Então, essas perguntas são muito importantes. Estão anotando, pessoal? Presta atenção, a aula de hoje é muito importante que vocês deem o print aqui da tela. Se não der tempo de copiar, e a vantagem da internet é essa, né? Que você pode parar a aula, voltar à aula, ouvir novamente, você pode dar pause, anotar, você pode dar o print, porque nós não vamos disponibilizar esse material, porque esse material, obviamente, pertence ao professor. Mas você pode dar o print da tela para que você possa ter o acesso ao mesmo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os direitos e os deveres do investigador de uso capião, que é pouco falado, mas vale a pena a gente frisar. Vamos lá, gente? Vem comigo que eu preciso frisar aqui para você. Primeiro, quais são os direitos que todo investigador de uso capião tem? Primeiro, é o acesso à informação, tá? O investigador ele tem direito a acessar a todas as informações, gente. Os documentos relevantes para a investigação, órgãos públicos e tudo isso você pode pedir tanto no juiz, no processo que você foi nomeado, como também pelo cartório, se for extrajudicial. Então, o primeiro direito que você tem. E se isso for negado a você, professor, você vai pedir para o juiz, informar o juiz, que foi negado e que o juiz tome as devidas providências. Você poderá realizar diligências. Sim, gente. Você pode realizar quantas diligências necessárias. Normalmente, a gente faz uma. E ali já visita o imóvel, já vê vizinhos, já vê testemunhas, não é? Já pede a pesquisa em cartório, registro público, para a gente ganhar tempo. Mas se for preciso fazer mais de uma vez e cobrar por isto, é totalmente possível, tá bom? Mais direitos do investigador de uso capião. Você tem direito, sim, a receber uma remuneração justa pelo serviço. E isso, a base de cálculo é pelo valor real do bem, tá certo? Então, muitas vezes, se naquela ação de uso capião foi colocado o valor venal e não o valor de comércio, você pode falar para o juiz que seja nomeado também um perito de avaliação de imóvel para que aponte com exatidão o valor necessariamente do que, pessoal? Daquele imóvel. Porque é em cima do imóvel que nós iremos cobrar os nossos honorários. Lembrando,
Se você tiver o Cresce, ou seja, se você for também corretor de imóvel e também fez, obviamente, o Cresce, isso aí você pode procurar até no sindicato dos corretores ou no próprio Cresce fazer esse curso, é muito bom, eu também tenho. Você pode falar, excelência, eu preciso fazer aqui primeiro uma avaliação do bem para saber o valor do bem de mercado e depois entramos com a investigação do uso capião. Isso é possível, tá? Porque o pessoal é esperto, né? Coloca o valor lá embaixo do imóvel para que todo mundo cobre menos. O investigador, imposto, enfim. Não, cobrar o valor justo, né? Nós também temos direito, gente, à nossa proteção à integridade física e moral. Vamos imaginar que se sofremos alguma ameaça, coação, violência, é óbvio, gente, se você se deparar... Eu nunca passei por isso, tá? Mas se você passar, você pode ligar para o 90. Você pode ligar para o 90 e dar exatamente os seus pormenores, tá? E falar, eu preciso que venha uma viatura em tal lugar para acompanhar o meu ato como auxiliar da justiça. Porque o investigador do uso capião também é um auxiliar da justiça. Sigilo profissional. Sim, pessoal, esse é um direito que também nós temos. Tá? O investigador, ele tem o direito de manter todo o sigilo daquilo. Então, se for perguntado por alguém fora do processo, ainda mais se for um processo de segredo de justiça, porque normalmente, entenda uma coisa, os processos que envolvem família, eles têm segredo de justiça. O que isso significa? Não é, pessoal? O que isso significa? Que somente as partes e os advogados é que têm acesso àquele processo. Então você, primeiro, como investigador, não deve ficar divulgando, né, gente? Quando é segredo de justiça, um processo nas redes. Quando não tem problema. Você até pode divulgar. Quando nomeado, tira o print lá do processo, tira o número, né? Grifa ali o número do processo, risca o número do processo e publica. Mas tira o número do processo, tá bom? Mesmo que as pessoas tentem também fazer o acesso, não vou conseguir sem a senha. Mas é bom tirar, né, pessoal? Para evitar, obviamente, qualquer tipo de problema. Mas se alguém te perguntar alguma coisa fora do processo, você fala, não posso falar porque eu tenho meu sigilo como profissional. Isso também se aplica a todas as áreas, tá, pessoal? Grafotécnica, documentoscopia, avaliador de bens móveis, etc. Tá bom? Papiloscopista, todos eles, tá? Muito bem. Esses são os direitos. Agora vamos para os deveres, que todo direito tem o seu dever também, não é? Então vamos lá? Nós temos que atuar com ética e profissionalismo, pessoal. Isso, com ética e profissionalismo, gente. Ou seja, nós temos que ser imparcial, transparente, respeitando os direitos das pessoas envolvidas, não colocando aqui pressão em absolutamente ninguém. Sabe, gente, não deixando as pessoas para baixo. É um dever que a gente tem como ser humano e como profissional também, não é? Muitas vezes, quando você agride uma pessoa, você está mal. Quando você agride alguém, você que está mal. Não, mas eu estou em cima dos meus direitos, não sei o quê. Não, gente, se você está em cima do seu direito, apenas peça o seu direito. Mas não precisa agredir ninguém. Quando você agride, você está mal. Grava sempre isso. Tá bom? Aquele que agride já perdeu a luta, tá? Logo no primeiro momento. Segundo dever, zelar pela veracidade das informações. O investigador, gente, ele deve coletar e apresentar as informações verdadeiras e precisas, meus caros. E evita qualquer tipo de manipulação e distorção de fatos. Gente, é um dever nosso falar a verdade, pelo amor de Deus. Não podemos distorcer a informação, não podemos mentir, não podemos omitir. Isso vem de berço, né? Isso aí chama-se caráter. Mais deveres aqui do investigador do uso capião. Manter o sigilo profissional, né, gente? Claro. Muitas vezes nós vamos saber coisas restritas daquela família. Então não é para ficar em rede social de fofoca contando isso, né? Tá bom? Você vê que muitas vezes eu dou exemplos aqui para vocês, mas eu não cito de onde. Claro, porque muitas vezes eu não posso citar, porque realmente é segredo de justiça e respeito às partes. E principalmente, respeitar a privacidade das pessoas envolvidas. Muitas vezes é uma separação, pessoal. E os motivos da separação estão descritas naquele processo. E aí envolve, muitas vezes, uma ação de uso capião. E aí você vai saber os motivos do divórcio, da separação.
E não é para ficar comentando com absolutamente ninguém isso, tá? Muito bem. Que mais aqui? Mais deveres. Olha quantos deveres nós temos aqui, meus investigadores. Nós temos que apresentar um relatório completo e objetivo. Completo é que significa que tem todas as informações. Completo não é extenso. Completo, ele tem todas as informações. Tá bom? E objetivo significa o quê, pessoal? Pontual, direto, como a gente vai ver ao final desta aula aqui. Tá? O que o juiz quer saber? Se o cidadão, se a cidadã mora naquele lugar, há quanto tempo? Se já houve algum tipo de invasão ou não? Se já houve alguma situação concreta, não é? Se já houve alguma situação concreta, né, pessoal? De negativa daquele imóvel, enfim, tá? E principalmente manter-se atualizado. Por isso que vocês estão nessa aula de hoje. Obrigado. Pelo amor de Deus, gente. Na nossa área, a gente tem que estar atento a tudo. Deixa eu dar só uma dica para vocês. E atento não é estar em qualquer grupo, tá? Porque eu já entrei em alguns grupos de grafotécnico, de documentoscopia, do Telegram e do WhatsApp, tá? Que mais? Já entrei, não uso campeão, não tem, porque é uma coisa que basicamente só a gente fala. E se você pesquisar na internet, coloca lá, investigador de uso capião, vão aparecer vários sites de pessoas. Nós fazemos a investigação de uso capião. É bem legal. Mais uma prova que existe essa profissão, né? Então, gente, quando eu entrei em alguns grupos, eu não fiquei nem meia hora. Porque eu via que era muito mais lamúria do que informação. Tá certo, gente? Por quê? Porque você está num grupo para que você veja as novidades, possa tirar dúvidas com profissionais mais experientes. Basicamente, que me dá o caminho. Eu não preciso que me dê nada mastigadinho. Não, eu nem gosto. Tá certo que me dê nada mastigadinho. Só me fala onde tá. Fulano, os cursos que eu já fiz na vida. Professora, onde que tá tal informação que eu não encontrei, por favor? Está em tal aula. Obrigado. Eu vou lá assistir, que é minha obrigação de aluno assistir a aula. E não querer de mão beijada. Tá certo, gente? Porque quando a gente vira de uma função ativa e não passiva, a gente aprende muito mais. Tá bom? Então, por exemplo, você que está aqui nesta aula, parou o seu sábado para estar aqui batendo um papo comigo, ouvindo, você está proativo. Por quê, pessoal? Você parou e está aqui. Se eu te dou uma informação muitas vezes rápida, amanhã você já esquece. E aqui muitas vezes você assimila. Então é nossa obrigação como profissional. Tá? Muito bem. Cícero, né, gente, aqui, mais um filósofo. Uma casa sem livros é um corpo sem alma, tá? Quando ele fala que livros, gente, claro, não apenas os livros, né? Mas uma casa sem conteúdo, uma casa sem conhecimento, é uma casa sem alma, né? Nós sempre temos que levar aqui, gente, coisas novas para nossa casa. Não apenas de objeto, mas de situações, para que todos nós possamos aprender. Tá bom, gente? Para que todos nós possamos aprender. Vamos lá? Alguém pode perguntar, tá bom, Gleiber, legal, mas qual é a legislação que permite o investigador de uso capião? Onde está a base legal? Porque eu procurei, professor, e não achei. Realmente, você que não é da área de direito, fique tranquilo, porque realmente a gente tem que fazer uma análise, gente, sistemática de toda a legislação. Eu já provei para vocês no início desta aula que é totalmente possível você encontrar pessoas sendo chamadas para esta área, tá? Sendo chamadas para esta área. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu agora tenho que achar a legislação que me corresponda exatamente a esse direito. Então vamos lá, o que eu separei aqui para vocês. Primeiro, o Código de Processo Civil, que é o mesmo do perito grafotécnico, né? Aqui o artigo 373, inciso 1º, e ele fala aqui, eu deixei em vermelho, exatamente aqui o aspecto da lei, e explico. Isso implica a necessidade de uma investigação para obter informações e documentos necessários para a elaboração desses documentos. Então veja, o que o juiz pede, né, o que a lei exige, o juiz pede no artigo 373, inciso 1º, a planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com a prova de anotação de responsabilidade até do respectivo conselho. Olha aí, gente, planta e memorial, perfeito? Evidentemente, nós temos que saber que nós precisamos de uma visita no local para poder ter acesso, evidentemente, àquele imóvel. Então, esse é o primeiro passo. E principalmente lá, e pelos confrontantes. Quem é que pode ver isso? Os vizinhos.
é o investigador de uso capião, tá? E não somente engenheiro. O engenheiro ele faz a avaliação, como também o corretor de imóvel, com o avaliador. Mas essa investigação feita por qualquer pessoa que o juiz assim nomeie. Artigo 381 também do Código de Processo Civil. Eu deixei em vermelho ali para chamar atenção, tá? A investigação pode ser necessária para localizar o proprietário registral e seus representantes para a citação. Muitas vezes as pessoas, eles fogem, né, gente, para não ser citados. Então, o investigador cabe a isso. Mas, professor, muitas vezes não é o oficial de justiça faz isso? A gente aprende isso na faculdade, que muitas vezes o oficial de justiça também pode fazer essa investigação. Mas nós, não é verdade, advogados e advogadas? Em cidadezinhas pequenas, pessoal, que tem meia dúzia de casa, não é? Em um fórum. Claro que todo mundo conhece todo mundo. A investigação de uso capião não é viável, tá certo? Porque o oficial de justiça está lá. E o oficial de justiça faz uma ação dessa por ano, não é? Diferentemente de médias e grandes cidades, que o oficial de justiça não tem condição de respeitar, de ter, né, de toda a demanda, de conseguir fazer toda a demanda. Por isso que o juiz nos nomeia. Né? Artigo 213. É que a pessoa, assim, fica uma coisa para vocês, gente. Que a pessoa que é da cidade pequena, não, professor, porque eu fui aqui no fórum da minha cidade e falaram que não precisa de investigador do capião. Quem faz isso é o oficial de justiça. É o que eu estou falando, pessoal. Cidade pequena, tá certo, gente? Com fórum, meia dúzia de processo ali dentro. O oficial de justiça tem tempo. Ele pode fazer isso. Mas em médias, grandes cidades, a coisa complica um pouquinho mais. Eu já vi até em cidade pequena a pessoa ser chamada porque o oficial de justiça ou está afastado, tá certo, gente? Ou não teve ainda prazo para concurso público, para chamar o oficial de justiça, tá? Ou o oficial de justiça não quer fazer aquele tipo de serviço, não sei. Então, claro, que depende muito, tá? Não é na primeira cidadezinha que você vai ouvir um não, que você vai dizer que isso não é cabível. Você tem que procurar. E como o nosso trabalho é remoto, é online, claro que você pode se cadastrar no Brasil inteiro, tá bom? Ah, mas como é que eu faço? Eu tenho que ir no lugar para poder fazer o trabalho? Calma. Não vai precisar ir, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Vamos lá. Tá? Pode ficar na sua cidade aí. Eu sei que tem gente que morre de medo de sair da cidade. Então, fica tranquilo. Artigo 213. Tá bom, gente? Ele fala que o juiz, ele pode realizar, gente, qualquer diligência necessária para a obtenção da prova. Qualquer diligência necessária para a obtenção. Diligência, sabe o que é? É quando o investigador do uso capião vai até o local. Isso é diligência necessária, pessoal. Tudo bem? Legal? Então, só para deixar claro. Isso está no CPC. Agora vamos para o Código Civil, do 1238 ao artigo 1244, ele fala que é imprescindível a comprovação de fatos e circunstâncias que podem demandar a investigação. O que eu quero passar aqui para todos vocês, pessoal, que o juiz, a lei fala que pode ser utilizada a comprovação. E essa comprovação ela se faz como? Pessoalmente. Tá? Então o Código Civil deixa isso muito bem claro. Quer mais base legal? A Lei de Registro Público, tá, gente? Registros Públicos, perdão, 6.573, que pode ser consultada para verificar a situação do imóvel. O Estatuto da Cidade também, 10.257, 2001, que aborda a regularização fundiária e uso capião urbana. A Lei do Parcelamento do Solo Urbano, tá? Muitas vezes quando a pessoa ela invade uma área que não podia, etc, etc. Está na Lei 6766 de 79, tá? E também o Código de Defesa do Consumidor, 8.078/90, no caso de uso capião de imóveis adquiridos em contratos de compra e venda com cláusulas abusivas ou em situação de vício oculto. Isso acontece muito na Baixada, tá, gente? Na Baixada ali litorânea, em que a pessoa compra um determinado imóvel achando que está próximo à praia, só que está longe. Aí começa uma discussão enorme. Pode entrar também a nossa função, tá? Eu achei linda essa frase, gente, falando aqui sobre lar, né? O lar é onde o coração cria raízes. O lar é onde o coração, ele cria raízes. Legal, né? Legal demais isso, pessoal. É claro, onde a gente tem as raízes. Pessoal, vocês estão anotando, estão captando a mensagem, tá tudo bem? Eu sei que muitas vezes eu tenho que falar alguma parte mais técnica, mas é importante que vocês saibam. E durante a aula, vão dando aqui os seus prints, tá bom? Nas telas, para ter o conteúdo necessário. Combinado? Então vamos lá, que eu tenho mais assuntos
para poder falar com vocês. E quais são as técnicas que nós utilizamos, pessoal, para fazer a investigação? Vamos falar sobre esse assunto? Aqui. Quais são as técnicas que existem de investigação de uso capião, tá? Primeira coisa, né, gente, é você coletar a maior quantidade de documentos, tá? Contratos, notas promissórias, cheques que eventualmente as pessoas tenham feito, tá certo? De pagamento, e assim sucessivamente. Isso é muito bom. Então aproveita, gente, e faz a coleta de prova e quantidade maior de documentos para que você tenha certeza daquilo que você está falando, tá? Não converse apenas com os vizinhos, que normalmente a teoria fala o quê? Para conversar com os vizinhos, para saber se houve ou não, né? Enfim, se alguém morou naquele lugar ou não. Não, tenta ir num comércio local e também perguntar de forma indireta, sabe? Sempre naquela rua tem aquela dona dondoca, né? Aquela dona maricota, que é a fofoqueira do pedaço, que sabe tudo. E ela tá desesperada para conversar com alguém, é aquela que não sai do portão, tá? Conversa um pouquinho, fala, olha, eu queria saber aqui alguns detalhes, a pessoa realmente mora aqui, eu juro que não falo o nome da senhora. Enfim, e o pessoal adora falar, né? Uma beleza, tá? Pesquisa, gente, sobre registro público e cartório. Você pode pedir isso para o juiz, tá? Fala, olha, eu preciso, excelência, que seja comunicado a todos os cartórios de imóvel da região, para que necessariamente a gente saiba se realmente já há um outro registro ou não no local, tá? Ferramentas tecnológicas. Hoje nós temos aqui, gente, o acesso até mesmo a aplicativos na internet que são gratuitos pelo Google, que você digita o endereço, vai dar exatamente em cima do imóvel da pessoa. Você já fez isso da sua casa? Tá certo, gente? Clica ali, tá certo, gente? Clica o endereço da sua casa. Além de aparecer a rua onde passou aquele carro do Google e tirou foto, e sempre as donas maricotas saem nessa foto, é muito legal isso. Sempre, gente. Pode reparar, naquelas ruas de bairro, por exemplo, sempre tem uma tiazinha no portão, cara, é um barato isso. Então é essa aí que você tem que conversar, tá bom? E, é claro, fazer a elaboração do dossiê, tá? Muito bem. Algumas situações adversas que podem aparecer para nós. E é claro que isso não é impedimento nenhum para o nosso trabalho. Quando a parte não quiser atender o investigador, você marcou o dia, marcou a hora, como é que você fez isso? Você foi nos autos, marcou bonitinho o dia, marcou a hora, compareceu e ninguém te atendeu. Tá? O que fazer nessa situação? Relatar para o juiz e dizer exatamente que a pessoa não me atendeu. E diante disso é omisso. Já que ele não atendeu, você não tem informação se a pessoa mora ou não no local. É muito difícil acontecer isso, pessoal, porque é interesse da pessoa dizer que ela mora lá, porque ela quer a ação favorável a ela. Mas se acontecer, você não vai voltar uma segunda vez. Se quiser voltar, você relata. Excelência, para voltar no local, fica mais um valor de tanto. Aí se a pessoa fala, não, eu pago, você volta. Tudo bem. Mas vou ficar voltando, né? Deus dará para a pessoa. Outro ponto. Eu posso atuar tanto em imóveis urbanos quanto rurais? Sim, gente. Tanto faz um quanto o outro. E cabe também para veículos? Sim, gente. São chamados bens móveis. Tá? Veículos, computadores, etc, etc, etc. Tá? Isso vale muito a pena. Qual o campo de trabalho que eu tenho nesta área? Vamos tentar descobrir. Onde que eu vou pedir, obviamente, oportunidade? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a via crucis comigo. Escritórios de advocacia. Sim, você vai falar para o advogado, fala, doutor, mas gente, não é qualquer advogado, né? Porque o advogado criminalista, ele não vai chamar você de usucapião. O advogado trabalhista não vai chamar você. O advogado tributarista não vai fazer isso. Tem que ser um advogado civil, que trabalhe com imóveis. Então, gente, é muito importante que você procure o advogado certo. Ah, eu já procurei 50 advogados e ninguém me chamou. É que você está procurando o advogado errado. É advogado na área imobiliária, na área civil. Aí você se apresenta como investigador de usucapião, formado aqui pela Jus Expert, dizendo necessariamente o que, meus caros amigos? Que você está apto a realizar um trabalho para, antes mesmo dele mover a ação, já apresentar um relatório para comprovar que a pessoa mora lá. É a celeridade processual. Tá? Segundo ponto. Empresas de consultoria imobiliária. A famosa imobiliária que tem perto de você.
A imobiliária, gente, claro que ela é procurada e muitas vezes tem um advogado nessa imobiliária ou alguém contratado por ela para poder entrar com essas ações. Então você já fala, eu estou aqui disponível para poder já fazer a investigação do uso capião. É bem interessante, ofereça seu trabalho. Você vai ouvir sim e não, pessoal, como em qualquer área, tá bom? Ah, eu fui na imobiliária perto de casa na primeira e me falaram que não precisam de mim. Tá bom, eu vou em outra. Tá? Outra, órgãos públicos, tá? Existem departamentos jurídicos dentro da sua prefeitura, ou mesmo da procuradoria, ou mesmo, pessoal, veja na tua cidade. Pergunta, aí é questão de perguntar. Onde que é feito aqui a regularização de imóveis? Tem alguma ONG que faz isso junto com a prefeitura? Organização não governamental? Vai lá e se apresenta, leva o currículo, tá bom? Trabalho autônomo. Você também pode oferecer o seu trabalho, aí cabe a rede social, né, pessoal? Aí você tem que entrar com LinkedIn, Facebook, Instagram e vender realmente o teu peixe, tá bom, gente? Dizendo para pessoa física, por exemplo, talvez na sua rua tenham pessoas que querem o seu serviço. Ó, vou dar um exemplo. Eu precisava aqui de uma determinada função na minha casa. E na duas casas acima da minha, tinha uma profissional que mexia exatamente com isso. Foi por acaso que eu descobri. Senão eu tinha que procurar alguém longe, muito mais caro, etc. Aconteceu isso recentemente aqui. Então, muitas vezes, você começa a divulgar na sua própria rua. Olha, se precisar regularizar aí o teu imóvel, eu tenho como, hein? Aí você faz uma parceria com um advogado, olha a malandragem no bom sentido, olha a esperteza. Você faz uma parceria com o advogado, em que você entra como investigador do campeão, o advogado entra com a parte jurídica. E vocês dois trabalham juntos. Tá bom? Instituição financeira. Claro, gente. Aqui você também pode prestar serviço para aquelas instituições, bancos, que necessariamente apreenderam imóveis. E claro, você pode avaliar, ver que situação que está o imóvel, etc, etc, etc. Tá? Bem legal, né? E é claro, né, gente? O nosso campo de trabalho é inscrição nos tribunais. Você se apresentar para as varas. Mas cuidado, gente. Pelo amor de Deus. Não são todas as varas que fazem esse trabalho. Aí eu já mandei e-mail para 3.000 varas e ninguém me chamou para uso capião, professor. Não são todas as varas que fazem, pessoal. Você tem que ligar na vara da tua cidade, ou da cidade próxima, ou da cidade de outro estado, e perguntar onde se faz ação de uso capião. É nesta vara que você tem que mandar. Vou te dar um exemplo aqui em São Paulo. Em São Paulo, eu não sei quantos, fóruns tem e quantas varas tem. São muitos. Mas só existem 2 varas que ficam no Fórum Central, na Praça João Mendes, perto da Sé, que fazem as ações de uso capião da cidade de São Paulo inteiro. Então não adianta ficar mandando mensagem, por exemplo, para os fóruns regionais. Eu tenho que mandar só para essas 2 varas. Para São Paulo é apenas 2 e-mails. Para a primeira e para a segunda vara de registro público. Entendeu? Não adianta mandar 3.000 e-mails aqui em São Paulo. Só tem essas 2 varas que fazem isso. Tá bom? Hajam com sabedoria, pessoal. Mande para o lugar certo. Tá bom? Não adianta mandar para a vara criminal que ninguém vai te chamar. Tá bom? O que mais aqui, professor? Perguntas clássicas, né, gente? Com certeza estaria aqui no chat se estivesse aberto para vocês, não é? Eu posso mandar uma pessoa fazer a investigação no meu lugar, professor? Claro que pode, gente. Informa no processo. Excelência, eu sou de São Paulo, o processo é de Sergipe. Eu vou mandar uma outra pessoa ir no local e fazer a investigação. Mas quem vai entregar o relatório sou eu. Isso a gente faz no próprio ACT. Ah, eu sou de Santa Catarina e o processo é do Amazonas, lá de Manaus. Você pode necessariamente falar isso para o juiz, que será uma outra pessoa sob a sua supervisão. Professor, onde eu encontro esta pessoa? Ou no seu grupo do Telegram, tem alguém aí da cidade tal? Ou próximo a essa cidade? Tem. Me chama no privado, vamos conversar para uma eventual parceria. Fulano, eu vou ganhar tanto, eu te pago tanto para fazer isso. Você quer? Quer? Não quer? Não quer? Outro. Se não quiser, tem o site Migalhas. É só pesquisar pela cidade também que você irá encontrar. Posso trabalhar de forma online, professor? É claro que pode, pessoal. Já que outra pessoa vai fazer a investigação para você, você vai fazer o relatório e mandar de forma remota e online, é óbvio, é claro,
que você pode sim, meus caros, trabalhar de forma online. E quanto que eu cobro, professor, para fazer esta investigação? Bom, não sou eu que vou falar, tudo bem? Eu vou colocar 2 prints aqui de 2 alunos. A média que a gente cobra de honorário, gente, é de R$ 3.500 para fazer um processo, tá bom? Mas depende do tamanho da causa, tal. Eu separei aqui apenas 2 alunos para que elucida bem aqui. Olha o primeiro aqui, o Carlos Caldas, pessoal. Ele falou para mim aqui quanto que eu deveria cobrar numa ação de escapião. E o primeiro print, tá? Eu respondi R$ 4.000, que era uma causa maior, tal. Aí ele falou, professor, mas fechei em 3.500. Tá ótimo. Tá ótimo, gente. Tá? Mesmo que pague R$ 500 para uma pessoa ir lá e fazer a investigação para você, vai sobrar 3.000 para você. Não tá bom demais? Para mim tá ótimo. Se você não quiser, pessoal, eu topo, tá? Tem uma outra aluna aqui que também comentou e olha o que ela fala aqui. Ela coloca, inclusive, tá certo, gente? Aqui o print que comprova acima ali, tá? Boa tarde, colegas. Quero compartilhar com vocês o aceite do meu cliente na avaliação de uso capião com parceria com uma minha corretora de imóveis, que enviei a proposta e ficou em, olha quanto que ela cobrou, pessoal, para fazer uma investigação, R$ 17.700. Bom, vamos imaginar que ela fez com a outra colega aqui, metade para cada um, tá certo, gente? Mais ou menos aí 8.500 para cada uma. 50% no início do trabalho e 50% no final. Bom, recebe 4.000 no primeiro momento, cada uma, e 4.000 no final. E aí, tá bom para vocês? Tá aqui, gente. É o exemplo clássico. Então você pode chamar pessoas também para parceria, para poder atuar nesta linha. Bacana, não é, pessoal? Muito legal mesmo. Então aqui eu trouxe 2 exemplos de cobrança de honorários que vocês podem ter também, tá? Eu achei que foi muito legal isto, gente. Indo já para a reta final, meus caros, o relatório e a bibliografia, mas antes, eu quero citar uma frase aqui para vocês de Dostoiévski, o segundo russo aqui, o de hoje. Também na minha casa, hoje, nenhuma cadeira continua como estava ontem, pois eu já não sou mais o mesmo. É, meu caro amigo, nós mudamos, não é? Então, ou seja, nós mudamos, mas sempre manter, obviamente, meu caro, um clima agradável em nossas casas. Tá bom? Essa é a dica. Vamos para o modelo? Tá aqui um modelinho. Eu peguei aqui esse modelo, gente, com a ajuda aqui do Gemini, que eu já ensinei vocês como vocês trabalham com isso. É só pesquisar aqui no canal, inteligência artificial, como usar, né? E eu peguei aqui o modelo. Bem, gente, para vocês terem acesso a esse modelo, tá aqui o endereço. Pode dar o print, depois você pesquisa. Ou ainda você pode dar o print das telas posteriores que eu vou passar, tá bom? Vamos lá, primeira tela. Olha aí, aquela parte inicial, né, gente, da entrega do relatório, tá? Aqui para vocês, excelentíssimo, senhor doutor juiz, da 10ª Vara Civil de tal lugar, tal. Coloco o nome do processo, o nome do autor da ação, o nome do réu se tiver, o objeto, claro, deve ser ação de uso capião, o teu nome, e aí você escreve aqui, né, que o presente relatório tem o objetivo de apresentar os resultados da investigação no âmbito da ação de uso capião. Aí você vai colocar os dados do imóvel, não é? O endereço completo, nome da rua, CEP, cidade e tal. A descrição, tá certo, gente? As benfeitorias, o imóvel urbano, o imóvel rural, etc, etc. O número de matrícula, né? Normalmente a prefeitura tem isso. E a propriedade, se tiver registro. Se não tiver, você coloca, não tem ainda registro, tá bom? 2. Opa. Aqui 3. Histórico da posse. Aí você começa a descrever aqui, pessoal. Enfim, quando que o autor ele começou a estar ali? Ele residiu a partir do dia tal, do ano tal, 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 tal. Natureza da posse. Como é que ela foi adquirida? Foi invasão? Foi compra? Foi doação? Foi sucessão? Como é que foi? Tá? Escreve aqui. Quem vai te falar isso? O dono. Tá? Que também está no processo e você lê também, tá? Características da posse, se ela é mansa, pacífica, se tem realmente discussão, se não tem, tá bom? O tempo de posse, né? É importante que vocês tenham até a data do relatório quanto tempo que ele mora lá, de forma ininterrupta. Provas da posse. Quais são as provas? Testemunhas, que são os vizinhos, tá certo? Quem mora lá também pode servir. Documentos, aí você obviamente pode pedir conta de água, luz, IPTU, contratos, etc, etc, tá? E outras provas, você pode tirar foto do Google, etc, etc, etc. Tá bom? Sem problema nenhum.
Aqui você vai informar se há algum tipo de oposição, tá? O que seria oposição? Se alguém está contestando aquele imóvel, um parente meu está brigando aqui também. Qual é o nome desse parente? Você coloca aqui, tá? E aí conclui, né? Que diante da investigação, etc, etc, cabe aqui ou não cabe a uso capião, porque ele está há tanto tempo, tal. Bacana, né? E aí fecha, tá? Requer a procedência da ação de uso capião, declarando o autor como legítimo proprietário, tá? E determina a expedição do competente mandado de registro para devida averbação da matrícula do imóvel, tá? Aí colocar o local do imóvel, normalmente a gente coloca, a assinatura do investigador e o nome completo do investigador, que é você. Isso é o relatório. Simples, né? Bacana, direto. Gente, eu vou indicar alguns livros para vocês aqui de bibliografia para quem quiser se aprofundar nesse assunto, tá? Tá aqui o endereço que eu pesquisei. É só você jogar na internet também, 10 melhores livros de uso capião, que sairão todos esses livros aqui, tá bom, pessoal? Olha que bacana aqui, ó, tá? O do Cláudio é muito bom aqui, de Maíra. Aí tem a edificação do Alexandre, do Rodrigo também. Aí tem do Júlio, grande Júlio, tô devendo um café aqui pro Júlio. Júlio, um abração pra você, Jacaré. Tamo junto, tá bom? Tá aqui um excelente, melhor livro de uso capião hoje esse aqui, sem dúvida nenhuma, tá? Maximiliano também trabalha bem aqui com ele. O Rui também trabalha. Quem mais aqui, pessoal? Aí é um grupo, né? Ana Clara, até a Letícia. Aí vem o Alberto. O Dimas Elias, com direito ao uso capião, tá? E também tem aqui o J.I. Carreira também, Alvin, que é muito bom. E volto aqui para todos vocês. Olha que bacana, pessoal. Vocês viram que foi uma aula extremamente rica em detalhes, pessoal, para vocês, para que vocês possam atuar nesta área de uso capião também. E eu tenho absoluta certeza que diante da riqueza de detalhes que nós colocamos aqui, as provas cabais de que realmente existe esta profissão, só cabe agora, e a possibilidade de trabalhar de forma remota, online, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena. Pessoal, agradeço mais uma vez. Meus amigos, minhas amigas, é o seguinte, a inscrição para receber o certificado desta aula é até às 21 horas da data de hoje. Depois dessa data vai estar fechado o Simpla. E aí, obviamente, encaminha para todos vocês. Quem não fez inscrição não vai receber o certificado, tudo bem? Lembrando que no Simpla, você sempre recebe o e-mail de confirmação da sua inscrição, tá bom? Se você não recebeu o e-mail, vá diretamente no Simpla e lá, evidentemente, você pode ter acesso também ao seu certificado. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse bate-papo. Para mim foi muito bom aqui. Eu agradeço a todos vocês. Que Deus abençoe, pessoal. Um belíssimo sábado a todos. Bom domingo e ótima semana. Aproveitem. Façam, gente, essa profissão de investigador do capião, que vocês viram que a possibilidade é muito grande. Muito obrigado a todos e até o próximo bate-papo.